Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos falar hoje sobre um tema muito impactante. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o que é ser perdido, o que significa uma pessoa estar perdida, eu quero mandar um alô aqui para alguns homens de Deus. Eu queria também aqui saudar o irmão Wagner Correia, dar um abraço, estender nosso abraço aqui do Ministério Abrindo a Bíblia a ele e também ao seu pastor, que é o pastor José Flávio, ele é presidente da Assembleia de Deus, Resgatando Vidas aqui em Manaus. Um abraço a toda essa igreja, aos irmãos que estão ligados conosco, na pessoa do pastor José Flávio. Um abraço também ao irmão pastor também, Raimundo Feitosa. Deus te abençoe, pastor, juntamente com a tua mãe, a irmã auxiliadora, que está ligada também nesse ministério, no Ministério da Palavra. Deus os abençoe. Amém? Bem, nós vamos hoje então falar sobre este tema. E eu gostaria hoje de falar para você que a palavra perdido, né? Muitas vezes, quem fala isso é um pastor, um escritor. Estava lendo alguns comentários, e ele fala assim, que a palavra perdido, ela está até perdida na igreja, porque muitos não usam essa palavra, não falam muito sobre esse fato, sobre essa realidade. E muitas pessoas, muitos ministérios, querem pregar, anunciar, falar sobre coisas, sobre uma palavra que seja talvez mais agradável de ouvir. Porque ninguém quer ser confrontado com o fato de que ele e de que ela esteja perdido. Ninguém gosta. Então muitos não pregam, não falam sobre este fato que está na Bíblia, que é um fato muito falado, é uma verdade. E aí então fica-se perdida aquela palavra, não é? E as pessoas acabam, então, não falando. É um assunto, às vezes, que não agrada, não é? Mas é interessante que no pouco falar e em não falar sobre essa verdade bíblica, muitos não vão ficar sabendo que eles estão perdidos. Porque se alguém não anunciar, não falar o que a Bíblia diz, como vão ouvir e saber? Se não é falado, não é? Porque é uma palavra que desperta. É uma palavra que nos desperta a esta realidade, tá certo? Então aqui podemos dizer que é um fato real, a questão de muitas pessoas estarem perdidas. E por que então é bom nós entendermos isso, despertar para este fato? Porque as pessoas precisam saber as consequências do pecado. Temos que pregar mais isso nas nossas igrejas. Temos que falar mais sobre isso para as pessoas saberem que há consequência dos seus atos e há consequência para cada pecado que nós cometemos. Não vou falar que elas cometem, porque todos nós temos que lutar contra o pecado. Então, dentro desse pensamento, dessa grande verdade que nós estamos hoje procurando falar com você, o que significa ser perdido? Está aqui. Todos precisam saber as consequências do pecado. E eu quero começar também com um versículo que Jesus fala, né? Porque o João fala isso, João capítulo 19, olha que tremendo que diz em João 19, é Lucas 19, versículo 10, diz assim, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Quem que ele veio buscar? Quem que ele veio salvar? O perdido. Está na Bíblia. Porque o Filho do Homem, e quem é o Filho do Homem? É Jesus, Cristo. Ele veio, mas ele veio para buscar, para pegar para ele, buscar e salvar quem? O perdido. Muito forte isso. Efésios 2:12 diz o seguinte, naquele tempo, quem fala isso é o apóstolo Paulo. Ele fala assim para o pessoal lá de Éfeso, os Efésios. Ele fala, olha, vocês naquele tempo, naquela época, vocês estavam separados da comunidade de Israel.
E vocês eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não que Deus não estava no mundo, Deus criou o mundo, mas no mundo deles, na vida deles, na realidade deles, eles omitiram Deus. Tiraram Deus da história da vida deles. E não serviam, não criam e não acreditavam em Deus. Então, por que é importante nós falarmos hoje o que significa ser perdido? Primeiramente, porque as pessoas precisam saber consequência dos pecados. Pessoas precisam saber a seriedade de quão sério é o fato de estarem perdidas. E muitas pessoas nem percebem, não sabem, porque estão ludibriadas pelo pecado. Sabe, o pecado ele é muito perigoso. Eu diria que a pior coisa, consequência, além dele endurecer teu coração e fazer ele duro como uma pedra, e vou tirar de você toda a sensibilidade a Deus, você fica cauterizado, que nem um mármore. Além disso, o pecado tem um fator muito perigoso. Ele engana. Quem está debaixo do jugo do pecado está sendo ludibriado e enganado por ele. Se acha uma belezinha, se acha que está ali, mas está perdido. É o que a Bíblia diz. Então a Bíblia declara em Lucas, né? Jesus veio para buscar e salvar quem? O perdido. Então o perdido é a pessoa sem Deus. É a pessoa que não aceita Deus, que não reconhece Deus, que não acredita que existe um Deus. Essa pessoa está perdida. Porque Deus salva. Deus, ele arquitetou um plano. Por quê? Porque quando houve a queda de Adão e Eva, aquele pecado ali na vida deles alienou eles, separou eles de Deus. E Deus não nos criou para vivermos separados dele. Deus criou nós para o louvor da glória dele, relacionamento com ele, amar ele, obedecer ele, conhecê-lo. Mas como é que eu posso ter intimidade com o santo se há pecado que me separa dele? Aí Deus então envia Jesus. E ele veio então salvar. Jesus veio para nos buscar. Então a pessoa perdida é a pessoa que não crê nesse plano de Deus, o plano da salvação. E muito menos crê em Cristo. Não acredita que Jesus veio para salvar e não aceita essa salvação. Porque salvação não é uma coisa em massa. Sim, pode ter uma massa de pessoas que são salvas, mas ela é individual. É eu no meu relacionamento, no meu crer, na minha fé com Deus, pessoal. Então a pessoa perdida é aquela que não crê, é aquela que não reconhece, é aquela que rejeita Deus. Ser perdido, estar perdido, significa ser e estar sem esperança. Eu vou te contar, a vida fica muito difícil quando falta este ingrediente, esperança. Você está aí hoje talvez feliz, com paz, sabe por quê? Porque você está esperando no amanhã de Deus, nas bênçãos, nas promessas, de que as coisas estão bem, vão melhorar. Você tem esperança. Quando você é roubado na esperança, a tua vida não tem significado. Então a pessoa perdida, ela não tem esperança. E quando a gente fala de esperança aqui, esperança tem tudo a ver com certeza de salvação. Quem é salvo em Deus tem esperança. Quem não é salvo, não tem esta certeza de salvação. Sabe? Quem é salva, sabe quem Deus é. Sabe quem ela é diante de Deus. Sabe dos pecados dela, sabe que Deus perdoa, sabe que Jesus morreu pelos pecados, que Deus a leva para o céu, que há uma perdição eterna sim, há céu, há inferno, há palavra, há Bíblia, mas acima de tudo há um Deus. Essa pessoa então que conhece Deus, ela sabe, ela tem certeza, ela tem esperança, porque essa certeza, ela vem da esperança. E essa esperança, claro, ela vem da certeza que essa pessoa tem em Deus. Quem nos dá essa certeza? Deus. Deus é a certeza absoluta de tudo. Ele é a verdade. Ele não é só autor da verdade. Ele é a própria verdade. Ele é a verdade absoluta.
a certeza absoluta. Tudo varia, tudo oscila. Tudo, para um momento, pode dar certo ou não. Tudo pode, variar, tudo pode falhar, mas Deus não. Deus é certo. Então, esperança nele é coisa certa. É coisa que te garante a tua vida eterna com ele. Então, é isso que significa ser perdido. É se alienar de Deus, porque Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E o inimigo do homem, ele tem um nome. Ele é inimigo de Deus primeiro. O nome dele é Lúcifer, Satanás, Diabo. Tem alguns que chamam ele de capeta. Você pode chamar o nome que você quiser, mas eu gosto de usar a Bíblia, que diz que ele é Satã, ele é adversário, ele é o pai da mentira. Tudo isso ele é. E o que ele faz? Ele quer ludibriar a tua mente, para você pensar que está tudo bem, enquanto que você está perdido. Isso é muito ruim, ser enganado. Você pensou que coisa horrível você passar a sua vida achando que você está bem, que está tudo encaminhando, e quando não está bem, enquanto você está totalmente enganado, sendo enganado pelo teu inimigo, sabe? E você está sendo ludibriado no engano, porque o pecado nos veste com uma capa de engano. Veste. A pessoa que está no pecado está enganada por ele e pelo adversário da sua alma. Está entendendo hoje? É sério. Esse assunto não é uma coisa, talvez, muito prazerosa, não é? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15 fala: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Por isso que eu tenho essa certeza. Por quê? Da esperança que Deus falou. Eu estou separando, estou preparando uma casa para você. Está preservada, ninguém vai tirar. É lá no céu. Você tem esperança. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. Se eu fosse você, eu anotaria esses versículos. Colossenses 1, 27 diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da vida, a esperança da vida eterna, a esperança dos céus. Então, esperança tem tudo a ver com certeza de salvação. Quem não tem certeza da sua salvação, não tem esperança. E hoje eu lhe pergunto, quem sabe você não conhece Deus, não tem relacionamento com Deus. Você tem certeza da tua vida depois que você morrer? Você tem certeza do que vai acontecer pós-morte? Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. É sério. É um assunto que muitas pessoas fogem. Depois eu vou pensar. A vida passa muito rápido e você não é dono da tua vida. A tua vida você não sabe daqui a 10 minutos o que vai acontecer com você. Eu não sei. Eu não sei daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, 2, 10. A vida não me pertence. Ela pertence a Deus. Então, quem tem Deus tem esperança. Quem tem Deus tem certeza de onde ele está indo, para onde ele vai e quem Deus é na sua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim me dá esta completa e total esperança na vida eterna com Deus. Hebreus 6, versículo 19. Cuja esperança nós temos como âncora da alma. Olha que tremendo, é uma âncora, segura a gente. Essa esperança, sabe, é muito ruim você estar vagando por aí sem saber para onde você está indo. Jesus é a tua âncora segura, a âncora da alma. Você está firme em Jesus. Os perdidos, então, são pessoas sem Deus, sem perspectiva, sem esperança, sem relacionamento, sem aceitação de Deus. E hoje, Deus, através do Espírito dele, que nos ama, está dizendo bem claro para nós que ele veio para te buscar e para te salvar. Essa é a verdade que muitas pessoas acham mirabolante, acham mentira e preferem crer que o mundo não teve um autor, um criador, Deus. É aquela teoria do Big Bang, né? Que explodiu. Que coisa mais mirabolante. Isso é mirabolante.
Imagina um homem com a sua perfeição, audição, ouvido. Você sabia que no teu ouvido tem tímpano e tem tantas coisas aqui que são tão complexas, só o ouvido. Sem dizer a narina, sem dizer a boca, sem dizer os olhos, o sistema dos olhos, sabe? É tão complexo. O cérebro, o homem interior, fora dizer do mundo que Deus criou. Tu acha que você vai vir numa explosão, essas minuciedades, essas minúcias, essas coisas perfeitas? Gente, por favor. Então preferem acreditar numa história mirabolante, sem pé, sem cabeça, do que crer que Deus é autor da vida, autor do homem, gerou, fez, criou. A Bíblia fala na sua imagem e semelhança, não que Deus seja essa semelhança física, mas Deus é como tem espírito, e o meu espírito foi feito, porque eu tenho um espírito que me faz relacionar com Deus, que é espírito. Eu sinto, eu tenho percepção, e Deus sente também. Sente amor, tristeza, sentimentos. É isso, nessa imagem, nessa semelhança, essa capacidade de se relacionar, de sentir, de ter relacionamento. É assim que Deus é, então é assim que Ele nos criou também. Ele não ia criar uma pessoa para ficar alienada dele. Ele criou para conhecê-lo. Mas muitos não o conhecem e acham que não estão perdidos, estão ludibriados pelo pecado. Essa palavra hoje, ela pode parecer um pouco forte, mas ela é o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo Jesus. E deve sim ser falado nas nossas igrejas com mais frequência. Como diz aquele pastor que eu citei no começo aqui. Ele falou assim, estava lendo algo que ele escreveu, ele falou, a palavra perdido está meio perdida mesmo na igreja, ninguém sabe. Porque muitos não entendem o fato de estarem perdidos. Agora eu vou dizer algo para você. Tem um versículo muito forte em João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira extravagante, que ninguém entende esse amor, que Ele mesmo, Deus, deu o seu único Filho para nós, todas as pessoas. Nós somos essas pessoas. Para que todos nós que crescemos nele, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a palavra perecer é algo que precisa ser explicado para você e para mim. Muitas pessoas falam, perecer é morrer simplesmente, para que eu não morra. Sim, mas é muito mais do que morrer, muito mais do que morte física. Muitas pessoas falam a palavra perecer, ela é muito forte. Por quê? Porque ela é muito mais do que morte física. Morreu, foi enterrado, acabou. Não. Perecer vai além. Perecer não é só morte física. Perecer sem Deus é morte espiritual, é eterna separação de Deus. Que coisa horrível. Eternidade. Eterno é eternidade. Eternidade não tem fim. É uma coisa tão complexa para a nossa mente finita entender o infinito. Mas nós temos uma eternidade nos aguardando. Porque Deus nos criou também como seres eternos. Então quando ele fala para que ninguém pereça, não é só morrer físico, é morte espiritual, mas que tenha a vida eterna em quem? Em Jesus. Então hoje que o Espírito Santo, se ele estiver falando com você, ouça o que ele está falando, porque é ele que vai te convencer, não são essas palavras aqui não. Deus usa a sua palavra sim, mas o convencimento de que você está longe de Deus, perdido. A gente vai entrar agora em alguns, digamos assim, detectores, coisas que evidenciam, que vão te mostrar, que você vai ver, poxa, eu não sinto isso, eu não estou assim. E são evidências daquele que conhece Deus e daquele que não conhece Deus. Amém? É forte, mas eu sei que Deus está hoje no comando e Ele quer falar com você. Amém? E explicar também na palavra dEle o que significa estar perdido ou ser perdido, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar com você, falando aqui num versículo muito forte. Você já leu comigo Lucas capítulo 19, versículo 10, João 3,16. Agora eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 12, versículo 2. A gente volta com ele daqui a pouco mais com você.